Seja muito bem-vindo ao meu podcast Mãe de Verdade. Esse é o nosso primeiro episódio. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela, sou mãe da Laone e da Antônia, e esse é um dos motivos de eu estar dando início a esse novo projeto, a esse programa. E para começar o primeiro episódio de hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o meu propósito, o objetivo com o programa, e depois a gente vai entrar sobre um tema que é conversado e debatido por muitas mães, né? Que é a questão da culpa materna. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Mas antes eu quero mostrar para vocês o meu primeiro recebido aqui do programa, que veio lá das Acessórios Divertidos, que são duas jovens empreendedoras, a Isis e a Laura. Elas me enviaram essas duas joias que elas sabem que eu adoro brinquinho pequeno. Olha que graça. É em aço inox. Eu já tenho alguns produtos da marca e realmente ele não fica enferrujado, então compensa bastante vocês adquirirem os produtos da marca delas. E elas fazem essas pulseirinhas em miçangas. Gente, é tão lindo o trabalho delas. Inclusive, eu tenho até uma caneta que já faz bastante tempo que eu comprei, personalizada com o meu apelido e com algumas miçanguinhas e esse detalhezinho que eu acho uma graça. Então, vamos lá. Qual o propósito do programa? Então, o meu objetivo, quando eu decidi criar esse espaço, esse canal, é trazer assuntos pontuais da maternidade. E como assim trazer assuntos pontuais? Entrevistar mães reais, mães que vivem a maternidade real, sejam mães empreendedoras, sejam mães de tempo integral, sejam mães que trabalham fora, então mães que têm alguma especialidade, né? Mães que cuidam da questão de sono, mãe psicóloga, mãe médica, enfim. Esse é o meu objetivo nesse programa. Trazer para vocês essa questão de conhecimento, essa troca entre a gente. As histórias de vocês também será de muita importância para o meu programa. Então, quando vocês se identificarem com alguma coisa, vocês podem me enviar a história de vocês e quem sabe vocês estarem ao meu lado sendo entrevistadas, né, nesse bate-papo bacana. Por que surgiu a ideia do podcast? Eu venho já criando conteúdo há um bom tempo para internet. Há um bom tempo não, né? Já tô estagnada, já tem bastante meses. Já vai fazer meio ano que eu já não tô postando mais nada. Por quê? Porque eu comecei a fazer produção de conteúdo no Instagram. Começou a ter algumas viralizações, mas eu tinha que fazer muita exposição das meninas. E isso estava me fazendo muito mal. Reels de comédia, isso é uma coisa que eu não me identifico, né? Admiro quem faça, tem muitas pessoas influentes, né? Hoje no meio das redes sociais, mas é algo que eu não me identificava em fazer, não é um nicho que eu costumo consumir muito, né? Eu gosto muito dessa questão de aprender, né? Aprender e ensinar. Então, tudo que eu vinha aprendendo durante a maternidade, eu gostava muito de jogar nos meus stories, né? Mas isso estava me desgastando, e, tipo, eu não sei, eu tava agregando alguma coisa, mas para mim não estava me fazendo bem ter que mostrar rotina, ter que ter esse compromisso, né? E acaba às vezes sendo um pouco superficial, porque a internet exige muito disso, né? A gente ter que mostrar uma coisa que às vezes a gente nem é. Então eu vim pensando, semanas e semanas pensando, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, eu quero ajudar, eu quero contribuir de alguma forma. Quero somar, eu amo falar sobre maternidade. Eu pedindo para Deus um propósito de mostrar uma forma de como eu me desenvolver nessa parte de entrar de novo para a internet e como eu poderia contribuir, né, de alguma forma para a sociedade. E aí eu vim mentalizando, e nas últimas semanas começou a me vir uma imagem na minha cabeça, eu me via fazendo esse programa. Qual o meu objetivo com o programa? Trazer pessoas reais mesmo, do dia a dia. Pessoas que têm experiência, pessoas que têm histórias para contar, que queiram compartilhar comigo. E o objetivo desse contexto todo, de forma mais simples, de não ter patrocínio, de não ter nenhum cenário no momento, é esse. Tentar me aproximar o máximo de você que está me ouvindo, ou que está me vendo, né? E, claro, fazer com que de alguma forma você se sinta acolhedora.
eu estou numa determinada fase, mas nos primeiros anos de maternidade, por exemplo. Mas eu quero trazer mães de experiências distintas. Mães de pré-adolescentes, mães que já têm filho adulto, né? Que já passou por todo esse processo de dependência, né? Do filho ser dependente, daí seu filho tá indo embora, eu acho bacana, pretendo trazer aqui também. Então é isso. Esse é o meu objetivo, né? Acolher vocês, me sentir acolhida e tá aqui para aprender, porque a gente tá em aprendizado constante, né? E mãe tá sempre aprendendo, né? Sempre um desafio novo, principalmente nos primeiros anos de vida. E falando em primeiros anos de vida, eu quero trazer para vocês agora um tema que eu converso muito com algumas mães que eu convivo, que é a questão da culpa materna, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência sobre culpa materna. Desde quando eu acho que eu ganhei a Lauana, desde o processo do começo da amamentação, eu já comecei a me sentir frustrada. Porque por que eu não tô conseguindo amamentar da forma que eu deveria, né? Nos primeiros dias a Lauana precisou ficar mais dias no hospital porque não estava urinando devido à falta da amamentação, a amamentação incorreta. Apesar de que eu recebi todas as instruções naquele momento, para mim era uma novidade. Eu não fazia ideia que a criança tinha que pegar a orelha, para mim ela tinha que pegar o bico do peito e é isso, a criança tá mamando. E não, né, gente, é totalmente uma surpresa. E pra pessoa que não se prepara nos primeiros meses, tipo, eu vinha me preparando sobre o parir, né, o parto, mas o pós-parto eu não tinha preparo nenhum. Então a minha culpa materna já começou desde o nascimento, né, nessa parte da amamentação. Foi um processo, passou, e aí se vem o decorrer dos meses, aí vem a questão do puerpério, né, meus 2 puerpérios, infelizmente, foram bem conturbados psicologicamente. Eu acho que um preparo emocional ajuda, colabora muito pra gente enfrentar essas fases, porque são fases difíceis da gente tá explicando pra quem tá junto com a gente, às vezes as pessoas não entendem, e quem já passou pela fase tenta entender e ao mesmo tempo não entende, né? Tenta mostrar que é um processo que faz parte, que ser mãe é isso, e não, né? Mãe precisa de acolhimento. Mas isso não é assunto, não vamos fugir um pouco desse assunto, do foco do assunto, né? Então é isso, a culpa começou desde então. Depois foi no decorrer dos meses, as coisas foram andando, né, de forma positiva, os desenvolvimentos estavam super ok, e aí vem, claro, o retorno ao trabalho. Gente, pra mim, o retorno ao trabalho foi algo muito difícil nos primeiros 6 meses da Lauana. Por quê? Primeiro que eu não sabia como funcionava essa questão de dinâmica de creche, né? E a Lauana ficava em turno integral. Então, foi bem no começo de processo de introdução alimentar. A Lauana não pegava a fórmula e, infelizmente, eu tinha que trabalhar. Eu não tinha outra opção, né? Ainda não tenho essa opção. Espero futuramente, né, que seja breve e eu consiga me dedicar 100% para a maternidade. Então, essa culpa veio, né? Eu sofri durante 1 ano e meio, basicamente, né? Nessa questão de ter que deixar ela na creche, de ter que ir trabalhar, né? Lauana fica doente, quem vai ficar com a Lauana, né? Por mais que tinha rede de apoio, e a mãe? Cadê a mãe? A gente começa a se colocar ali, cara, eu sou mãe, por que eu não tô ali, né? Eu tinha que estar ali, né? Eu tenho que estar ali, principalmente para estar acompanhando os primeiros meses. Aí foi passando, eu ia trabalhar, chorava bastante, meus hormônios não tinham voltado, né, estabilizado ainda, não sei se é bem essa palavra. Então aconteceu de que eu conheci uma gestora na época da onde eu trabalhava, inclusive, Adri, se você está me ouvindo, um beijo para você, saudades. Ela era uma líder, né? Eu costumo chamar ela de líder porque realmente ela era foda no que ela fazia. E aí ela um dia me viu mal e aí ela perguntou pra mim: Gabi, eu quero te fazer uma pergunta. O que é mais válido pra ti? Ficar em casa em turno integral, tendo que lavar, passar, cozinhar, etc e tal, e mal ficar com a tua filha, ou chegar em casa e ficar 2 horas sentada com ela, brincando, interagindo, vendo o desenvolvimento dela. Parece que aquilo me deu um estalo.
né? E realmente, gente, quando eu chegava em casa, eu me dedicava 100% pra ela. O seu telefone ficava guardado. Às vezes as pessoas mandavam mensagem e ficavam falando assim, te mandei mensagem, você não me responde, coisa e tal. E era isso, eu tava focada nela. Então, essa culpa, ela foi passando. E eu fui amadurecendo. E eu fui vendo que, além de mãe, eu ainda existia, né? Eu ainda existo, eu ainda sou uma pessoa, né? Uma pessoa com vontades, uma pessoa com desejos, uma pessoa com objetivos, né? Por mais que quisesse viver a maternidade em si, ainda tinha objetivos, né? Até porque sou muito jovem. Então, essa culpa foi sumindo, assim, com o tempo. Mas às vezes ela volta, né? E aí, quando eu comecei a me tranquilizar, aí eu comecei já a focar em objetivos de crescimento profissional. Já comecei a, tipo assim, numa folga, me dar o luxo de fazer alguma coisa com o meu esposo, tipo, de abrir um pouco de mão, de ficar só com ela, entender, né? Fazer esse equilíbrio, né? Que a criança, ela precisa da gente, com certeza. Ser mãe é renunciar a gente o tempo inteiro, né? E as decisões que a gente toma da vida em diante depois que tem filho é tudo a partir deles. A gente não faz mais nada, né? Que não vá colocar eles à frente, se tem como fazer. E foi mais ou menos isso. Então, daí depois do processo, já tava tudo fluindo. Essa questão da creche foi um processo muito difícil. E a Launa acabou perdendo peso, daí começou a ter deficiência de ferritina. A gente faz acompanhamento até o dia de hoje, né? Mas depois, graças a Deus, começou a voltar a curva de crescimento. Eu fui conhecendo o lugar onde ela ficava, as professoras eram maravilhosas, né? Agradeço muito elas por esses primeiros meses da Launa ter ficado na escola. E eu fui vendo de uma forma positiva, que aquilo estava agregando no desenvolvimento dela, estava fazendo bem para ela, né? E final de semana eu também tinha que trabalhar. Mas ela ficava com a avó, que é como se fosse a nossa mãe aqui de casa, né? Ela abriu mão. A gente pode também estar trazendo ela aqui para falar um pouquinho dessa questão de ser avó e abrir mão da sua vida para se dedicar aos seus netos, né? Que ela não foi a primeira vez que ela fez isso, ela já tinha feito isso com as outras meninas. Então, eu tinha muito o suporte dela nisso, né? A confiança, né? Alguém de confiança para ficar com elas. Por que eu não deixei 100% integral com ela? Porque ela, quando veio morar comigo, ela também tinha o objetivo de trabalhar, de contribuir de alguma forma. E dito e feito, ela trabalhou durante uns meses, depois quando a gente se mudou, que daí as coisas mudaram um pouco. Daí veio a questão de empreendimento, enfim. Aí, a culpa foi amenizando, assim, como eu disse pra vocês. Mas depois veio a Antônia, né, gente? A Antônia veio de surpresa, né? Não que eu não, na verdade eu nunca usei nenhum contraceptivo, né? E a Antônia veio e eu achei que não era possível, mas foi. Ela veio. Tá aqui hoje, graças a Deus, com 1 ano já. E aí a culpa, voltou com tudo. Porque quando eu descobri que eu tava grávida da Antônia, meu Deus, e a Lauana? Foi o que eu pensei. A Lauana é minha princesinha, a Lauana é minha pequenininha, a Lauana é meu amor, ela é tudo na minha vida. Como que eu vou amar a Antônia da mesma intensidade? Como que eu vou dividir esse amor, né? E por fim, né, a minha gestação foi muito tranquila, eu continuei trabalhando, me dedicando à Lauana, mas sempre vindo com esse... Quando eu vim com esse pensamento, já comecei a... Não, peraí, né, se Deus ama todos nós, quem será eu que... Uma mera mortal que não vai conseguir amar 2 seres humanos ao mesmo tempo, né? Então, quando a Antônia nasceu, foi um momento muito lindo né, delas se encontrarem. Foi muito marcante essa recepção da Lauana quando ela conheceu a irmã. Mas assim, eu me sentia culpada em diversas coisas. Primeiro, porque a Lauana ia pra creche. Ficava. Aí agora ela só fica no turno da tarde, né? Aí ela ficava na creche e eu ficava com a Antônia.
o cansaço, né, gente? Puerpério é muito cansativo nos primeiros meses por conta do bebê ainda não saber diferenciar dia de noite, então as noites eram muito ruins. Aí a Lauana queria atenção e a gente fica com os hormônios à flor da pele ainda, tô me recuperando, né, dessas questões de estresse emocional, de tensão emocional também, então eu ficava muito mal, assim, ó, real, de culpa, de não conseguir ter paciência com ela, né, e de não conseguir equilibrar o emocional. Então eu tava sempre, toda hora me sentindo mal por isso, me culpando por isso, né. Aí então eu até decidi, assim, por fim da minha licença maternidade, queria muito sair do emprego, daí decidi investir em empreender, porque eu comecei a me sentir mal por isso. 2 meninas, cara, tu fez 2 filhas, né? Então como que tu vai trabalhar? Como que tu vai deixar 2 filhas longe por horas? Vai ficar longe das tuas filhas por horas, sendo criada por outras pessoas, né? Por quê? Por quê? Por que que eu vou fazer isso? Né? Por quê? E aí eu fui lá, pedi demissão do emprego, fiquei muito me sentindo culpada também por estar abrindo mão de algo que eu gostava, né? A atividade que eu fazia era algo que eu gostava, era algo que eu tava crescendo, né? Que eu ia voltar com tudo ou com nada, porque no pós-parto a gente fica muito abalada emocionalmente. Eu, pelo menos, fiquei, né, gente? Então, não sei vocês, compartilhem comigo aqui nos comentários como que foi o puerpério de vocês e como é essa questão de sentimento de culpa, né? E foi isso, eu me sentia muito culpada em ter que voltar a trabalhar, então eu pedi demissão. Aí me sentia culpada por estar abandonando algo que eu gostava para ser mãe em turno em tempo integral. Quando eu lembro que uns meses da Antônia, daí já tava muito estressada em casa, de ficar muito tempo em casa, eu decidi fazer academia. E eu fechei os olhos e eu não, eu vou fazer academia. 40 minutos por dia, vou fazer. Né? Vou fazer, tenho que me reconhecer como pessoa, não estou me identificando mais comigo mesma, já não me reconheço mais, eu não tenho vontade de fazer nada. Aí me deu um estalo, opa, reage, mulher, reage, bota um cropped, não uso mais cropped, né? Mas é só um exemplo da frase. Aí dei uma reagida e comecei a seguir em frente de novo. Mas a gente tem muitas recaídas, e em vários momentos a gente se sente culpada. Por isso que eu quis trazer esse assunto para vocês. Agora, atualmente, já tive que retornar um trabalho, conseguir um trabalho com um turno uma carga horária um pouco menor. E eu estou reagindo agora, já não estou me sentindo tão culpada por ter que retornar ao trabalho. E aí, o que eu tento mostrar para a Lauana, né? Que trabalho não é ruim. Né? Eu já tento mostrar isso para ela desde sempre. Mas agora ela já entende um pouco mais. Ela pergunta, por que você tem que trabalhar? Ah, porque você fica pouco tempo comigo. Então, eu sempre mostro para ela o lado positivo do trabalho, né? Que a gente tem que servir os outros, né? A gente tem que ter um sustento e a gente tem que ser útil para a sociedade. Então, eu tento sempre deixar essas coisas bem claras para ela, para nunca demonizar o trabalho, né? Hoje em dia tá muito demonizado o trabalho, né? Quanto mais fácil, como as pessoas hoje em dia elas normalizam muito a facilidade, né? A internet acha que muita gente que produz conteúdo sempre tenta mostrar que tudo é fácil, mas, por exemplo, quem tá na internet, nada é fácil. Eu tô começando agora, então eu tô aprendendo sobre a questão de edição de vídeo, sobre estação de áudio. Peço desculpa pra vocês, que tem bastante barulho externo. Porque dá trabalho, né? Isso requer um tempo, uma dedicação. Não é só vir na internet e ficar falando e gravando, né? Então, tudo dá trabalho. E trabalho é tu tá fazendo algo por ti ou por alguém. E agora, nesse retorno do trabalho, eu já dei uma reagida, entende? Tinha coisas que eu já não estava conseguindo fazer. Vou dar um exemplo para vocês, tá? De uma coisa que eu, às vezes, me sinto culpada ainda. Às vezes, vem assim no meu coração, na minha mente, né? Mais é na mente.
Chego em casa, eu faço um extra porque eu tô aprendendo confeitaria, que é algo que eu gosto bastante. Então, é uma forma de uma renda extra. Aí eu chego em casa, o que eu faço? É dia de fazer produção. Aí ela tá aqui, quietinha, querendo ficar comigo. A Antônia também. Aí já começa. Daí a gente já começa a procrastinar, não, adiar, né? Não é procrastinação, a gente já começa a adiar os nossos projetos, porque a culpa materna, ela já vem na nossa mente. Cara, ela tá aqui, ela quer atenção, daqui a pouco ela cresce, né? E eu já não vou mais viver essa fase, eu já não vou mais viver essa experiência. E aí meu mindset já vai mudando, eu já vou trabalhando isso. Não, mas eu preciso, né, honrar com os meus compromissos também, né? A gente não é o brinquedo da criança. A gente tem que estar presente, a gente tem que brincar sim, mas a gente não tem também que ficar 100% ali, né? Sentada, concentrada com a criança. Ela também tem que aprender a ser um ser individual, a ser independente e fazer suas próprias coisas, né? A gente tem que colocar isso na balança, essa questão do equilíbrio. Então, eu acho que é isso, assim, falando um pouquinho sobre a minha experiência. E eu queria que vocês compartilhassem comigo. Eu vou fazer deixar uma caixinha fixada lá no meu Instagram. Se vocês ainda se sentem culpadas, né? Tem alguma situação em que vocês se sintam mais culpadas ou que vocês já se sentiram mais culpadas, né? Em questão, assim, de uma criança maior, né? De alguma decisão que vocês tomaram e se arrependeram. Eu acho que a culpa materna, ela é eterna, né? Porque depois vem a gente sabe que nos primeiros anos da criança tem a formação de caráter, né? E aí depois, né? E se a pessoa não é uma pessoa, né, de honra, assim, uma pessoa de bom coração, por exemplo. Garanto que muitas mães, quando vê o seu filho, né, na criminalidade, começa a se culpar. Por quê? Né? O que eu fiz de errado? Mas eu quero dizer para vocês que a gente sempre tem que tentar enxergar o lado bom das coisas, né? Por exemplo, sobre o retorno do trabalho. Tenho que retornar ao trabalho, tô me sentindo uma merda de mãe, por exemplo. Não, você não tá sendo uma merda de mãe porque você tá trabalhando. Você tem que pensar que você está retornando ao trabalho para dar o sustento do seu filho, para lhe devolver a sua dignidade como pessoa, e você está contribuindo à sociedade de alguma forma, né? Então, por exemplo, assim, também na questão de rotina, de coisas assim, por que eu não consigo fazer? Não, cada bebê, por exemplo, vamos falar das primeiras meses do bebê, cada bebê tem um sistema fisiológico diferente. Então, não é porque pra N dá certo, que pra mim não dá certo, que eu sou uma mãe ruim. Não, cada bebê tem sua fisiologia, entende? Então você tem que sempre mentalizar, sentar, respirar e tentar pensar de outra forma. Isso eu já venho trabalhando agora algumas semanas e já vem dando certo pra mim, né? Então, cheguei em casa, dou aquela primeira atenção ali pra elas, ponto, tenho que fazer os meus compromissos, né? Tenho que fazer rodar a rotina da casa, tenho que fazer rodar a rotina do extra, né? Que são os bolos, por exemplo. E também tenho que fazer algo por mim. Que às vezes não dá tempo, né, gente? A gente se negligencia o tempo inteiro. É um assunto também que eu quero trazer aqui para vocês sobre isso, né? Da mãe, quem é que cuida, né? Então a gente tem que entender que também a gente tem que cuidar de nós mesmas, que ninguém vai cuidar, né? Que ninguém vai te perguntar se você tá bem. São muito poucas pessoas que vão fazer isso, né? Então, compartilhando isso com vocês, eu quero dizer que se sentir culpa, que a culpa ela existe, ela é real, mas que você tem que mentalizar, sempre tentar enxergar o lado bom da situação, né? O que eu posso mudar nisso, o que eu posso fazer diferente, como eu posso fazer para me sentir diferente, né? E dizer para vocês que ser egoísta às vezes é bom, tá? Ser egoísta no sentido que eu digo assim: hoje eu vou cuidar de mim.
se eu tenho um cuidador, se eu tenho uma rede de apoio que pode te contribuir, que pode te auxiliar nisso, então você cuide de si, né? E eu não tô dizendo só cuidado com a aparência, né? Cuide da sua mente, né? Relaxe, descanse, né? Porque para ser uma boa mãe, a mãe tem que ter um bom descanso, né? A mamãe tem que estar tranquila, né? E com cansaço, mãe não consegue ficar tranquila. Falo por experiência própria. Então é isso, gente. E eu quero dizer para vocês que a maternidade ela pode ser solitária, mas que aqui vocês nunca vão estar sozinhas. E eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar fazendo esse podcast hoje, né? Pretendo trazer muito conteúdo legal. E se vocês têm alguma sugestão, podem me enviar lá no direct do Instagram ou podem me deixar aqui nos comentários. E se esse conteúdo fez sentido para vocês, né? Se vocês gostaram desse conteúdo, gostaram desse primeiro bate-papo, peço que vocês sigam, comentem, compartilhem com aquelas pessoas que vocês gostem, tá certo? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até uma próxima.